Essa manhã, a nossa vice-presidente da Congregação de Jesus falou, a Sheila Roladão, que e agora estará com a responsabilidade deste show. Primeira, para achar esse novo ciclo dos estudos das paixões. Vamos orar. Eterno Elohim, eterno Deus, aqui estamos mais uma vez e queremos agradecer, Senhor, por tudo aquilo que tens feito e realizado nas nossas vidas. Somos gratos porque Rua Elohim, o teu Santo Espírito, tem nos clareado através da tua palavra. Revela-te a nós esta manhã, nós que aqui estamos, e aqueles que nos assistem via Facebook, para que possamos ter entendimento da tua palavra, possamos ter clareza da tua palavra, possamos nos alimentar espiritualmente. Abençoe o teu servo, tome nas tuas mãos, nós oramos gratos, em nome do Mashiach Yeshua. Amém. Pai Hashem, trazer a palavra de Hashem é algo sim de muita responsabilidade e de uma riqueza muito grande. A Parashá Bereshit é tão rica que não tem condição, sinceramente não tem condição de nós falarmos esses 6 capítulos, porque cada capítulo são várias páginas que eles têm que destrinchar versículo a versículo para que haja assim um entendimento das profundidades da criação da terra. E, infelizmente, Bereshit até Devarim, Deuteronômio, são livros que Deus deu o nome de Moshe, são livros de instrução. E Bereshit começa dizendo para nós: tudo que ele iniciou será um dia também o fim. Eu trouxe essa, porque ele coloca um barbante para nós cheio. Quando nós temos uma linha, Deus tem uma timeline, uma linha reta, alfa, ômega, princípio e fim. Ele tem uma linha. Só que, no percorrer dessa timeline, olha quantas curvas acontecem. Curvas, desvios, paradas. Porém, Deus não sabia de tudo isso. Mas Ele disse que Ele é o princípio e Ele é o fim. Então, tudo aquilo que Ele criou no princípio não mudou, ainda que tenha várias curvas, vários desvios. Lá no fim, todo olho verá. Certo? Bom, eu quero ler aqui na Bíblia Hebraica, nos diz assim: no princípio, nós vamos ler assim, versículo a versículo, para você entender. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E algo maravilhoso quando Ele criou o céu e a terra, antes disto, Ele criou o Filho. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 28. Yeshua sempre esteve com o Pai lá na criação. A partir do verso 22, Ele é a sabedoria. Sabe onde ora, Senhor, nos dê sabedoria? Quem é que nos dá sabedoria? Yeshua, por meio do Espírito de Deus. Estamos sempre a clamar: nos dê sabedoria para entender, para o entendimento da gente. Nos dê sabedoria para entender como Tu criou a terra. Nos dê sabedoria como ser filhos, como ser pais. O tempo todo nós pedimos sabedoria. E a sabedoria é o próprio Yeshua. Olha só o que nos diz aqui em Provérbios, Michele, capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possuiu, quer dizer, o Senhor, deixa eu ver aqui na Bíblia, deixa eu um pouquinho.
capítulo 8, verso 22, assim: Adonai me criou como início de seu caminho. De todo o projeto de Deus, Yeshua estava nesse projeto. E ele foi o início de todas as coisas. O primeiro de suas obras mais antigas foi apresentado ao mundo, verso 23, antes do começo, diante do início da terra. Então, quando estava ali o Pai criando, Yeshua estava com ele lá, criando junto com o Pai. Quando nascia, não havia abismo no oceano, nem riachos fluindo com água. Nasci antes de os montes existirem, antes de as montanhas se estabelecerem. Ele ainda nem tinha feito a terra, os campos, nem os primeiros grãos de poeira da terra. Olha como ele foi minucioso. Grão de poeira. Dá para enxergar bem o grão de poeira? E ele continua dizendo: quando ele estabeleceu os céus, eu estava ali. Yeshua estava lá. E quando traçou o horizonte até o abismo, quando ele estabeleceu os céus acima do firmamento, e quando as fontes do abismo foram feitas, e quando ele determinou as fronteiras do oceano, de maneira que a água não transgredisse seu comando, você vai do mar, vem as altas ondas, quando chega lá na beirinha, vira uma marolinha, na beira da praia. Ele está dizendo, antes que Deus desse esses comandos, e quando ele estabeleceu a fundação da terra, eu estava com ele, e como aquele quem ele podia confiar. Aleluia. Quanto a mim, diz Yeshua, cada dia era um deleite estar ao lado do Pai. Você imagina, irmão? Quando a gente está, vamos trazer um pouquinho assim para a nossa realidade hoje. Nós temos filhos. Quando a gente vai fazer um trabalho com o filho, eu na minha época tive algumas oportunidades, você tem hoje. Vamos fazer um trabalho sobre os planetas, voltar aqui, montar. Numa alegria, a gente começa ali, montar os planetinhos, botar os palitinhos, prega aqui, prega ali. Você se sente feliz por estar ali junto com ele. E ele se sente feliz por estar fazendo aquele trabalho. E achou a mesma coisa, ele estava ali, dizendo, minha alegria, ver e fazer junto com o Pai toda aquela obra. E aí ele vai nos falando também, lá no Salmos 33, versículo 6, agora eu queria para você, a gente continuar a nossa leitura. Salmos 33, versículo 6. Acho que eu vou chamar vocês para ler, porque aí todo mundo se movimenta e acorda. Acabou de estar bravo. Aleluia. Salmos 33, vamos ler, gente. Versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Se a gente for destrinchar esse versículo, nós temos uma pregação só nesse versículo. Quem é a palavra? Quem é a palavra que está lá com o Senhor no momento que foram criados os céus? E esse exército que nossos olhos não veem. Então ele fala para nós, também ali em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15 a 17, este é, Yeshua, a imagem do Deus invisível. Então quando você olha o Pai, você está olhando quem? Ou quando você olha o Filho, você está olhando o Pai. Então quando eu olho para Yeshua, eu estou olhando o Pai. Olha que lindo. O primogênito de toda a criação. Então, gente, tem que prestar atenção no detalhe. Yeshua é a razão de todas as coisas. Não podemos botar Yeshua
para Yeshua, você olha o Pai. Se você não tem o Filho, você não tem o Pai. Estão interligados. Assim como você para com seu filho. Ah, você não ama meu filho? Então você não me ama. E assim o seu filho, ah, você não gosta do meu pai e da minha mãe? Então você não gosta de mim. São sentimentos, são alianças e estão entrelaçadas. Então ele está dizendo, pois nele foram criadas todas as coisas, gente, todas. Pensa naquilo que você nunca conseguiu olhar, o fundo do mar, lá no abismo do mar, porque ele criou o abismo. Ah, tem segredos no abismo. Pensa nisso. Yeshua estava lá nessa criação. Ah, no seu átomos, os átomos em todo lugar onde você não consegue ver, minúsculas partículas que você não consegue entender por que elas estão ali, por que elas foram criadas. Yeshua estava lá. E tudo teve e tem um propósito na criação. Só que por causa desta criação, ocorreu o que? Na ciência, várias histórias. Porque ninguém consegue explicar Deus. Você consegue explicar Deus? Não consigo explicar Deus. Mas por meio do Filho, a gente começa a entender um pouco a imensidão de quem é Adonai, o único Deus. Então a ciência, ela veio e começou a mudar todas as coisas escritas só nesse primeiro verso que nós lemos. E Deus criou a terra. Não foi isso? E o céu. Vamos voltar lá. E os céus. E Deus criou a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então não tem um só céu. Tem céus. Aí como é isso? E ele vai explicando aquilo. Vou ler os versículos para chegar onde eu quero explicar algo. E disse Deus, e a terra era sem forma e vazia. Como eu posso imaginar uma terra sem forma e vazia? Você não tem como definir isso, meio, fim. Você não tem. Mas ele diz que era sem forma e vazia e que tudo era escuro. E aí ele dizia assim, mas Deus, e sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Opa! Então o Espírito de Deus se movia num lugar que não tinha forma, mas que tinha águas, escuro. E precisava Deus, ao olhar tudo isso, dar forma, porque era assim. Então disse Deus, primeira coisa, haja luz. Então Deus formou um dia, haja luz. E viu Deus que era boa a luz e fez separação entre luz e trevas. Então Deus, dia vai ficar para cá, noite vai ficar para cá. E foi ele, passo a passo, no seu poder infinito, dando ordem com Yeshua à criação, do dia e da noite. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Aqui começa o nosso calendário. O nosso calendário não é o calendário gregoriano. O calendário de Deus começa no pôr do sol. Tarde, pôr do sol e dia. Aí pôr do sol de novo. Porque é desta forma que é a cosmologia bíblica. Isso aí é outro assunto. Mas aqui começa. Então quando a gente conta o nosso horário de Shabbat, o sábado começa no pôr do sol de sexta, termina no pôr do sol de sábado, tá? E foi aí que Yeshua, no pôr do sol do sábado, ele fez o quê? Ressuscitou. Por quê? Porque no Shabbat nem ressuscitar pode. Então o Shabbat é dia de descanso. E Deus criou com essa finalidade: descanso, santificação. Então ele vai dando detalhes em toda a palavra deste dia. Então a sua vida tem que ser organizada,
em oração, porque nós estamos num mundo muito difícil. Num mundo em que nós estamos presos num sistema. Um sistema que a todo tempo nos puxa para nós não entendermos este motivo de Deus separar esse dia e santificar. Isso é uma grande luta de entendimento nas nossas mentes. Por que Deus fez isso? Mas ninguém quer saber por que Deus fez. E quando você não quer saber o que Deus fez, você está dizendo, e eu também não quero saber o que você fez, porque ele diz, eu vim cumprir a lei, eu não vim abolir, não. Então isso vai virando, sabe o que, irmãos? Uma bola de neve na nossa vida. Vamos começando a partir daí, quebrando mandamentos, estatutos, regras de Deus, porque deixamos uma linha passar, porque estamos dentro de um sistema. E aí a gente quer viver escravo do sistema, mas nós não queremos entender o porquê de Deus. Porque Deus disse isso. Mas Deus fala para nós, orai, sem cessar. Buscar enquanto pode achar, porque você vai encontrar. E quanto mais você buscar, Ele vai te revelar. Porque Deus se revela aos que o buscam. De madrugada, nas orações, nos seus jejuns. Se quer conhecer Deus, tem que buscar. Como aqui o Deus falou. Eu vou cantar, Senhor, eu quero ser um vaso. Ah, você quer ser, mas como ser um vaso? Você tem que buscar em Deus isso. Senhor, quer ser um vaso que te agrada, mas um vaso cheio de quê? Cheio de palavra, um vaso cheio do seu ego, um vaso cheio dos seus sonhos, um vaso cheio só da sua vontade. Como agradar esse Deus? Então aqui ele diz que houve luz e ele criou o dia, o primeiro dia, tarde, manhã, é o primeiro dia. E aí ele fala assim, e disse Deus, haja uma expansão, haja um firmamento, haja um dom. Eu trouxe essa cunha aqui para representar o que significa esse dom. Que está escrito aqui na Bíblia hebraica. E alguns é firmamento, aqui é expansão. Mas ela deixa bem claro aqui o que é um dom. Quando você estuda vários livros que não estão aqui dentro do nosso Tará, ele explica. Existe um livro muito importante que Deus revela lá em Judas, que nós deveríamos entender e conhecer. Porque quando nós estudamos Bereshit, dentro de vários capítulos que vai se desenrolando, você vai ver que várias perguntas vão surgir. Povos, nós vemos aqueles povos, como eles apareceram, e vai falando da movimentação de lua e outras coisas. Então aí, aqui o dom está assistindo, o dom é exatamente isso, é uma cúpula, é um receptáculo, ó, aqui. Aí você bota ele em cima de uma coisa. Então Deus fez uma expansão. Por que ele fez essa expansão? Porque aqui tinha o quê? Águas, lembra? Águas se moviam, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aí ele criou uma expansão e botou essa expansão, e embaixo dessa expansão ele criou terra. Tá? Isso aqui é outro assunto, polêmico, mas para um outro momento. E aí ele falou aqui, verso 6, né? Deus diz, haja um dono no meio das águas. O dono tem que ter a cabeça e a base. Que ele separa água de água. Então havia água em todo o redor. Então tem que ter uma separação. Então esse dono veio e fez uma separação com uma terra de água de cima com águas de baixo. E aqui está a terra, embaixo desse dom. Embaixo desse dom, Deus criou várias coisas, porque aqui continuam sendo águas. Quando Rachel me deu um sonho, há muitos anos atrás,
sobre águas, sobre essas águas. Sabe, imagina você ter um sonho, você acordar e você imaginar que loucura é essa? Eu olhava nesse sonho, tinha uma nuvem, e embaixo em cima dessa nuvem tinha um barquinho de cabeça para baixo. E tinha águas. E eu estava embaixo em águas, no lugar onde tinha geleiras, e eu estava no barquinho nessas geleiras, perto dessas geleiras. E eu andava naquele mar ali e olhando o mar em cima. E eu disse assim, mas Deus, não entendo esse sonho. Ó, isso ficou. Sabe quando Deus veio me revelar isso? Em 2019. Gente, foi muito tempo, mas eu lembro qual foi o ano. Quando a gente me despertou, foi o último retiro espiritual da nossa vez, me despertou para estudar o livro de Enoque. Um homem, está aqui na Bíblia, um homem que andou com Deus, um homem que não experimentou a morte, que foi transladado e os escritos dele não foram aceitos. Então você tem que se perguntar coisas que o mundo, o sistema religioso faz para que nós fiquemos assim, irmãos, igual cavalos atrelados, cobertos com os seus olhos, para você não enxergar, não compreender. É muito profundo tudo que Deus ensina na porção de Bereshit, na criação, na parte de Noé, em todos eles tem uma profundidade de conhecimento. E o livro de Enoque, ele te revela, ele vai encaixando para você esse conhecimento da terra, de Yeshua. Ele fala até Yeshua, a morte, o céu, o paraíso, coisas que ficaram o quê? Para a gente sem resposta. Então aí onde não tem resposta, o que o homem faz? Eu penso que é assim, foi um Big Bang e pum, aí surgiu a Terra. Um monte de cometas, um monte de coisa e pum, surgiu a Terra assim. Mas não tem entendimento. Então a ciência, ela faz essas coisas, ela vai botando na nossa mente uma matemática criada por eles. Não, a gente estudou, o Einstein estudou, e todo mundo estudou, e isso é que é o certo. Mas o homem foi à Lua, foi mesmo? Quando você viu o homem não foi mais, por quê? Foi uma vez, não foi mais? Será que foi mesmo? Então você tem que pegar a palavra de Deus, olhar para ela, deixar ela falar com você. Você tem que mergulhar nas entrelinhas para que Deus te revele aquilo que você não entende. Poxa, Senhor, então tinha águas, né? Um monte de água. Aí o Senhor criou um dom. Mas a ciência diz que nós temos um sol, que ele é o centro. O sol é o centro. E que a Terra roda em volta do sol e que a Lua roda em volta da Terra. É mesmo? Mas aí, Deus está mentindo? Se ele disse que criou assim, que tinha um monte de água, que tudo era escuro, e que ele disse, haja luz, houve luz, e ele dividiu entre dia e noite, e falou, e vou criar um domo, uma expansão. E ali ele fez isso. Embaixo dessa expansão, onde nós estamos, você já teve a curiosidade de perguntar por que o céu é azul? Por que o céu é azul? Já teve a curiosidade? Já teve? Ou não? Porque tem água. Em cima é água. A água não é que cor? Tem? Azul, verde, verde escuro, dependendo da profundidade. O céu é azul porque tem água. E em cima deste domo temos água. E além de água, nesse domo e nesta terra que está aqui, que a ciência diz que é redonda, mas aí você vai lendo alguns versículos, como Jó e outros, mas peraí, não é bem assim. Então a palavra ela vai revelando para você à medida que você quer saber. Você vai lendo versículo a versículo, referência a referência, e você vai te respondendo, além de trazer para este estudo aqueles que não estão sendo reconhecidos
para estar aqui. A Septuaginta não colocou aqui. Quem é a Septuaginta? Quem foi que fez? Quem foi que determinou? Mas foi Deus que fez isso? Não, foi os homens. E aí você hoje, igreja do século 21, não sabe nem que Yeshua é a sabedoria. Muitos não sabem. Então, continuando, para a gente não adentrar muito a esse assunto, e ele fala aqui, em Colossenses, aliás, primeiro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ó, a gente não sabe aonde? Em Brit Hadashah. Ó, Pedro, olha o finalzinho. Ó, Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, chamando a atenção. Gente, vocês esqueceram como foi que Deus criou? Como a terra foi criada? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, para não dizer que a gente está só na antiga aliança. Está lá, ó. Vocês não estão lembrados? Vocês esqueceram? Houve céus bem como terra, a qual surgiu da água. Através da água, pela palavra de Deus. Ele disse, haja porção, expansão e ovo. Então a gente não pode esquecer da onde veio a criação. Como surgiu a terra. Porque senão, irmão, vamos continuar envenenados com o sistema, com a ciência atual, de que a terra foi feita pelo Big Bang. De que você veio do macaco. Certo? Não é isso que a ciência ensina? Mas é isso que você aprendeu. Eu aprendi isso anos atrás. E continua, não mudou. Ah, porque o homem foi à lua. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque você veio do macaco. Ah, que você teve uma evolução. Gente, Deus é tão pequeno que vai te evoluir de um macaco. É tão pequeno. Ele disse que olha para Yeshua, você olha o Pai. E ele disse que o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Então, quando você olha para Yeshua e olha para nós carregamos a imagem e semelhança do Criador. E como é que eu vou dizer e aceitar que alguém chegue para mim assim, não, você veio do macaco. Ah, o macaco foi assim, ele foi evoluindo até ficar em pé, não dá. E aí, não nasceu mais macaco. Aí, agora só nasce um homem. Gente, a evolução, o evolucionismo, dizer, o criacionismo, ele é cheio de coisas da ciência, porque não querem reconhecer e dizer para o mundo que existe Deus. Existe um Criador, sim. Então, como negar essa existência? Inventando. E aí você não consulta o livro, você não consulta o pergaminho de Bereshit, o Sefer, não estuda, não lê, então você acredita. Aí, vamos lá, veio o dilúvio, andou um pouquinho só, veio o dilúvio, aí ele diz que ele abriu as janelas dos céus. Então o céu tem o quê? Janelas. E tem 12 janelas. E cada janela tem sua função. Então, quando Deus falou, desce as águas do céu, aquela janela, daquele guardião, daquele anjo que está ali coordenando, ele abriu as janelas e desceu as águas. E as águas do fundo do mar da terra fizeram o que também? Subiram. Mas o que encheu o globo? Vamos dizer assim, a terra. O que encheu? As águas estão aqui, ó. Aí abriu a janelinha e encheu. E ali encheu e foi até as altas montanhas. E enquanto não ficou tudo água, as águas não pararam. Quantos dias choveram? Quantos dias? 40 dias, 40 noites. Para aquelas águas todas encher. E aí diz, não, mas foi só naquele lugar ali, sabe? Tem pessoas que dizem isso. Foi
não foi isso. O Senhor diz que as águas dos céus desceram, houve uma abertura, as portas que existem ali se abriram. Ele disse: desceu as águas. Então a Bíblia diz: não se esqueçam, o mundo foi feito do meio, tirado do meio das águas, e as águas acima continuam, as águas debaixo do fundamento da terra, que o Senhor diz que Ele segura a terra, tem colunas, tem fundamentos. Ele diz: eu seguro a terra e eu mantenho as águas que estão na terra seguras. Como? Se você pensa num globo, como é que a água fica ali? Gravidade? Realmente gravidade existe? Ou a gravidade foi a resposta para te explicar por que aquela água não cai? Você nem imagina uma coisa redonda. Eu ando e não caio, nada cai. Então tem que explicar. O avião, ninguém cai, todo mundo anda rodando a terra. Como é que é isso? Então isso aí eles explicam com a lei da gravidade, para poder dizer que a terra é o quê? Redonda. Aí você entra em conflito, mas Deus não disse isso. Ele dá extremidades para a terra. Ele diz que as águas, as geleiras, são as extremidades da terra. Ele disse que tem um domo, e embaixo desse domo tudo funciona aqui, porque é água em cima, porque é água embaixo. Então esses conceitos criados pela ciência, Deus trouxe para Judas, para Pedro, para nos despertar. E Ele disse que no tempo do fim nós seríamos despertos para entender a sua criação. Baruch Hashem. E aí Ele nos fala uma outra referência aqui. Versículo 3, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus disse, por isso, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então aqui ele já está dizendo que Yeshua é a luz. Ele trouxe a luz para a nossa vida. Tudo que nós pregamos hoje, que você receba a luz do Mashiach, está dizendo para que haja luz nas trevas. Às vezes você está andando em trevas, em desobediência, você está ali com o coração endurecido, você não quer ouvir Deus, e a gente fala: Senhor, que haja luz nessa vida, que Ele receba uma Mashiach na sua vida, que Ele te converta a sua palavra, que Ele entenda que Tu és o Senhor, que Ele entenda a Tua criação, e nós somos criação dEle. Amém? Continuando, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. A palavra é profética, e a gente faz bem em entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Se nós pegarmos essa palavra tenebroso, ela não vai apenas falar de escuridão, ela vai falar de um mundo espiritual que existe. E esse mundo espiritual, ou cheio de potestades e principados, é real. Existe no céu. Ele falou céus, não foi? Ele criou céus. Então, em cada céu deste, tem um lugar onde está o paraíso, onde está o Shedim, onde tem demônios presos, onde tem lá no último céu o trono de Hashem. Então existe. Oi? Sim. Aí, quer dizer, Deus colocou esses céus com objetivo. E aí ele está falando aqui, uma palavra profética: fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso. Aquele dia clarei, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ele está falando de quem? De Yeshua. Que Yeshua nasça. Você está em trevas. Isso aqui traz, ele fala algumas
coisas. Ele está apresentando um mundo espiritual tenebroso que age na nossa vida hoje e sempre agiu, em todo aquele que continua na escuridão. Quando a gente está na escuridão, a gente busca uma vela, a gente busca uma luz para acender, mas essa luz, ela tem que estar aqui, ó. E ela estando aqui, ela vai iluminar todo o teu caminho. Você vai enxergar, você vai entender, você vai ter os pensamentos, você vai conseguir entender, discernir entre o certo e o errado. Você vai ser a pessoa melhor. Mas precisa de Yeshua. Yeshua é sabedoria, estava lá na criação e criou junto com o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Então, ele fala que essa luz clareia em teu coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, outro ponto, uma vez, eu tive uma oportunidade de estar numa conversação com uma pessoa que é de uma outra religião que serve esse Shedim. E começou a debater comigo, ela já possuída por aquele Shedim, e começou a debater comigo sobre a palavra. Porque foi escrita para os homens, o homem botou lá. Aí eu disse para ela, mas foi Deus que abençoou esses homens, não é qualquer homem. Deus escreveu, aliás, perdão, eu falei para ela, para cortar aquele assunto, você não pode dizer que foi o próprio Senhor que escreveu com o dedo dele os mandamentos. Sabe os mandamentos? Que ela estava questionando os homens? Os mandamentos quem escreveu? Aí ficou olhando na minha cara aqui, foi o dedão de Deus. E aqui ele está dizendo que os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo seu Espírito. Então, se o Espírito não nos revelar, não temos condições de falar nada. Como eu vou entender só lendo? É como você pegasse o livro, comprasse, começasse a ler, e aí você tenta o quê? Se envolver com aquela história. E quando você começa a se envolver com aquela história, você começa a imaginar aquele ambiente, aquele cenário. E aí a sua cabeça começa a trabalhar um monte de coisa. Você se entrega para aquele livro. Você se entrega para aquela história. Romance então, hein? Como as pessoas se entregam? Ficção científica? Nossa, como as pessoas se entregam. Eu amava livros de ficção científica. Por isso que eu sempre gostei da tecnologia. E hoje eu vejo o perigo iminente que estamos vivendo com essa tecnologia do IA, a inteligência artificial. Hoje, eu digo para os irmãos que as revelações que Deus vai nos dando, que um dia me deu um sonho, vendo a leitura da nossa íris, eu vendo eles lendo a nossa íris, eu vendo eles sendo revistados. E sabe o que a IA dizia? Hoje eu sei que a IA, porque eu não sabia na época, era uma televisão antiga com uma cara azul. Se você hoje botar na internet e ver a cara da IA, é isso, é uma cabeça azul. Isso o Rashi falou lá atrás. Então ele vai te revelando, porque você quando mergulha no livro, você começa a pedir, Senhor, o que é isso? Senhor, me faz entender aquilo. Mas é preciso se dedicar, mesmo que seja por pouco tempo, mas com o quê? Com firmeza ali, como se fosse uma prova. Eu tenho que passar nessa prova. E essa prova é difícil, Senhor. Aí não tem quem ensina, Senhor, mas eu tenho mandado pessoas para ensinar, só que você não tem ouvido. Como eles conhecerão se não há quem fale? Então nós temos falado, mas você tem que prestar atenção, é uma aula. O Senhor está dando aula o tempo todo para nós. O Espírito Santo está o tempo todo nos ensinando, para que a gente possa ser aprovado, obreiro aprovado, para continuar, para falar para outros, para ensinar a outros. Eu preciso me dedicar. Se eu não me dedicar um dia na minha vida, pelo menos no Shabat, eu não vou conseguir entender e passar essa prova. Barulho cheio. E sair do engano. E sair do engano, exatamente. Então ele fala no verso 5 que ele, Isaías 45, 7, Deus foi o Deus, ele fala, eu formei a luz, eu criei as trevas,
Isaías 45, 7. Foi Deus que criou. Quando você olha para a criação e ele diz que não tinha luz, não tinha nada, era tudo só uma mistura ali, ele falou, fui eu que criei. Ele criou e depois é como uma massinha. Você pega uma massinha, ela está toda misturada ali, e você começa a modular. Então ele modulou aquela forma. E ele fala, eu formo a luz e crio as terras. E olha mais, faço a paz e crio o mal. Você sabe que estudando Enoque, dos anjos que trabalham, são 12 anjos específicos. 8 anjos, que não é nem anjos, que eles estão acima, eles trabalham para o mal. Apenas 4 trabalham para o bem. E eles são divididos. E um deles é o que trabalha para trazer cura. Então, se Deus disser, vai lá e cura, ele faz esse trabalho. Né? Se ele disser, olha, vai lá e traz névoa, aquela roupa de saber também. Então você tem que entender que aqui existe um reino do eterno, totalmente comandado, totalmente certo. Cada coisa acontece no seu tempo. Chuva serôdia, a chuva que faz as plantas nascerem e darem seus frutos, quem ordena lá é os anjos. Cada anjo com essas portas, eles têm essa função. Porque você olha para o céu e diz, não tem chuva. E o sol hoje deve estar quente. Por que será que está quente? Ah, hoje está chovendo, está neve, e nevou. Por que será que nevou? De onde vem? Você olha para o céu e de onde vem? Da nuvem? Acima das nuvens estão essas portas. Esse dom aqui. E aí ele ordena essas ações. Então, não existe um acaso. Ah, choveu porque tinha que chover. Ah, encheu porque tinha que encher. Lembra dos anjos que traz o mal, o juízo? Porque tem águas, além do que temos hoje, uma ciência maligna chamada Bruegel Harp, que mexe com a natureza para piorar, aumentar, potencializar a ação ruim sobre os homens. Então os homens criaram todas essas coisas e Deus está vendo. Quando há um tornado, Deus manda tornado, manda. Mas aí o homem vem e potencializa aquele tornado com um harp. Aí o homem potencializa o engano. Agora você vai na internet, até a estrela de Jacó apareceu de novo. É mesmo? Por quê? Aí você vê cavalo andando no céu, você vê anjo voando no céu. Então, está aparecendo um monte de imagens. Da onde apareceu essas imagens? Irmãos, graças a Deus, em todos os anos, foi mais de 20 anos que eu perdi. Todos os meus irmãos que estiveram comigo, eles aprenderam até a quarta revolução industrial. Eu ensinei tudo a eles. São testemunha de tudo que eu falei. E tudo que nós estamos vendo nesse século foi tudo que eu ensinei ao povo que estava aqui, que não está mais, e os que ainda estão hoje. Quem ficou ligado aprendeu. O que acontece com o alimento? Porque o alimento transgênico, todas essas ações foram ensinadas em nossos retiros espirituais. Porque eles não eram retiros para dançar nem para brincar, era para estudar. E nós estudávamos de manhã e de noite e só brincávamos um pouquinho à tarde. Daí os testemunhos que podem comprovar. E estudaram até o livro de irmão. Estudaram. Porque hoje, quando o Senhor falou para mim ser útil, porque ele já sabia o que ia acontecer. Então, irmãos, isso é adendo. Continuando aqui. Parei no 2 Pedro, não foi? Isaías 45, certo? Então, o dom é isto, uma cúpula, uma abóbora. Você vê que lá em cima da cúpula dourada, lá em Jerusalém, é como em cima? É uma cúpula. Você vê também nas igrejas
Unesco, não me lembro agora, ONU. Olha bem, o símbolo da ONU. Você acha que ele está representando o quê? De que forma ele está representando? Como é que eu consigo representar todas as nações em algo reto? Por que não é uma bola? Porque eles sabem, a ciência sabe, mas elas impedem que você aprenda a verdade. Mas eles mostram os seus símbolos, tudo. E a gente aqui não sabe. Então aqui, ele vai falar lá, o dom é uma coisa histérica. Lá em Jó, em Jó 37:18, olha como o Senhor fala: estendeste com ele os céus, está falando, firmamento, que é sólido como um espelho fundido. Então ele disse, botou os céus, isso aqui, esse domo, ele é sólido. Pensa no domo de Israel, a cúpula, dom de ferro, né? Não, o dom de ferro está lá, o que ele faz? Ele defende. Então tem uma área delimitada, você não vê. Tem uma área delimitada, e quando vem um míssil para bater naquela área, o que acontece? Ele é interceptado. E aí ele explode no ar. Então aqui é uma cúpula, ela é esférica e dura. Pode pesquisar na internet aqueles que têm falado anos sobre a Terra, a sua forma. Eles lançam o foguete, por isso que o Caninha falou. Lançam o foguete, vai, até aquele desenho daquele boneco amarelo feio, como é que é o nome dele? Simpson, né? Eles contam. Chega lá em cima, o que acontece? Estoura. E quando estoura, pode botar lá que você vai ver. Sai o quê? Água. Quebra. Ele vai lá, estourou. Aí desce água. Até o desenho de Simpson fala. E a gente não quer acreditar. E a igreja não quer acreditar. Como que é a forma? Isso aqui, eles fazem o quê? Fazem vários testes, lançaram vários testes, vai lá, chega lá e pum, bate de volta. Ele não passa. Porque isso aqui é como um espelho fundido. Não quebra. Porque se quebrar, irmão, vai ser um dilúvio. Vai cair água, vai ficar todo mundo. Então, o Jó já está dizendo para nós que é sólido como um espelho fundido, não quebra. Aí quando você lê Gênesis 1:9, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar. Aí ele botou uma água aqui, né, debaixo do domo, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Então, debaixo desse domo tem terra seca e tem água. Essa é a vida que Deus fez para nós. Não adianta você querer imaginar que você vai numa lua lá fora disso aqui, que tem um universo cheio de planetas, cheio de esteroide, que esteroide vai vir, e que vai furar, e que vai quebrar, e que vai destruir. Irmão, não tem como! Não tem contato. Você está dentro de um aquário, vamos dizer assim, dentro de um aquário, fechado. Tudo que acontece aqui, acontece no lado de uma porta. 12 portas na terra, 12 portas no domo. É isso que acontece. Vem do Senhor. É Ele que ordena. Então não vai cair esteroide nenhum aqui se Deus não mandar. Não vai cair estrela nenhuma se não andar. As estrelas estão aqui dentro, a luz e o sol estão aqui dentro, e eles trabalham aqui dia e noite por uma ordem de Deus. Por que você acha que o Senhor fala para eles assim, lá em Jeremias 31, 35 a 36? Olha o que o Senhor diz. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz e as leis fixa para a lua. Olha o nosso calendário. Leis fixa. Uma lua, ela é que dá, é a cabeça do mês. O mês começou, é a lua que dá. O mês,
Então, na lua tal, no mês tal, você tem a festa tal. Por isso que o nosso calendário não bate com o gregoriano, porque é solar, e o nosso é o lunisolar. Não, a gente fala lunisolar. Então, tudo começa. Rosh Chodesh. Ai, vocês estão idolatrando a lua. Uma ignorância. Não estamos idolatrando a lua. A lua foi criada para determinar tempos determinados. Dia 1º de Rosh Hashanah foi Yom Teruah, do mês de Elul, de Tishrei. É o dia. 10 dias depois, você lê lá, Levítico 23, está explicando todo esse tempo determinado. Aí você vai logo no dia tal, 10 dias depois do dia tal, 5 dias depois do dia tal, é a festa, essa é aquela. A lua foi feita para determinar tempos. Não é para ficar olhando para ela, não vai nem uivar. Não vai. Vai uivar quem está cheio. Mas ela não foi para isso, não. Ela foi feita para, dentro das suas fases, você vê que ela muda. Então, na fase nascente dela, começa o mês. Então, vai até onde termina para iniciar o outro mês. Porque se eu falo isso, está escrito. Você lê lá, que dá sol para a luz do dia e leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite. Olha o que a estrela faz. Agita o mar e faz branir suas ondas. Não é a lua que mexe com o mar. São as estrelas. São as estrelas que movimentam as águas do mar. Então Deus terminou direitinho. É só você mergulhar no livro e entender. Não precisa nem muita pesquisa. Aí está falando aqui. Aí sabe o que Deus fala? Senhor dos Exércitos é seu nome. Se falhar, agora diz para mim, falhou? Se falhar essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Falhou? Dia continua sendo dia, noite continua sendo noite, a lua está aí, as estrelas estão aí, e Israel está vivo. E a bomba vai lá. Israel está vivo. Então, quando Deus diz não vai destruir, irmão, não vai. E ele fez aqui uma analogia com a criação, para as pessoas entenderem que não adianta, só vai acontecer algo diferenciado para Israel. Lembra da timeline? Tem um tempo. Tudo tem um tempo. Quando chegar nesse tempo aqui, Deus tem algo preparado. Aí nesse algo preparado aqui, Ele vai permitir um momento mais difícil. Mas só vamos tirar aqui. Enquanto nós estamos nesse bando de volta aqui, nesse bando de briga, Israel vai continuar vivo. Eles vão mandar, porque esse Senhor criou um povo com uma inteligência diferenciada, que criou, olha só, você não imagina que na hora da criação, aqueles cientistas não imaginaram isso aqui? Conhecedor da Torá? Poxa, de repente a gente pode fazer uma arma, né? Uma arma de segurança, igual temos o domo. Porque todos que estão sentados nas cadeiras da honra sabem disso. Então, quem sabe não foi isso que ele pensou? Opa, vamos criar um chapelão gostoso aqui em cima de Israel e ninguém vai poder nos destruir. Eu me protejo eles, por enquanto, porque Deus assim permite. Quero que Ele não quiser. Então, irmãos, Ele está falando aqui, deixará então a descendência de Israel. Você é descendente de Israel, você vai continuar vivendo, Deus vai continuar te acordando. Não seja inimigo de Israel, não se levante contra Israel. Não faça o que muitos governantes têm feito. Não faça, porque você vai trazer tragédia para a sua vida. Todo inimigo de Israel é visitado com tragédias. Estão falando mal de Israel? Não fale mal de Israel, porque é a descendência do Senhor. Ele deu uma promessa e Ele vai cumprir. Ele não fez promessa, Ele veio lá com o pai Abraão. E com o pai Abraão é
eu te abençoarei, mas aquele que abre a boca para te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Então, todo aquele que se levanta contra é amaldiçoado. Já está dito, entendeu? A gente não precisa falar. Já está dito. Você só pode relembrar. Você lembra? Você conhece a Bíblia? Lembra? É isso aí. Então a gente tem que ter ousadia, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo que estão querendo fechar nossa boca. Ninguém quer que você fale nada. Ninguém quer que você fale sobre o que é a terra para as crianças. Não quer que explique esses fundamentos que Deus criou. Isso aqui a gente pode fazer uma aula com vários slides, como eu fiz no meu retiro, para mostrar todas as fases de criação, todos os povos, tudo que Deus faz. Mas isso não dá para ensinar no tudo. Mas é real. A gente dá para dar essas pinceladas. Mas é real. Não mudou. Nada mudou. Tudo que acontece é por ordem de Deus. E os anjos responsáveis vão lá. Ah, a lua vermelha. Quem mandou? Foi o Senhor que mandou a lua ficar vermelha. Ele falou para o anjo, ele foi lá e tocou na lua. Então, quando ela nasceu, ou quando ela dissipou, ela fica na cor vermelha. Ah, estão dizendo aí que agora tem. Jesus está voltando, assim que eles falam. Jesus está voltando porque o mar está vermelho. Aí, sabe o que eles vão dizer? A ciência vai dizer. Não é bem assim, porque tem ali um coral, um planta, uma coisa que está soltando tinta vermelha. E na verdade é isso. Porque não é assim que Jesus vai voltar. Você entende? Você vai entender, você não tem que ficar. Ai, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Já aconteceu nessa timeline a revelação do último Chico? Você está vendo alguém dizendo que ele é aquele que veio trazer a paz? Porque até os que conhecem Deus não se enganados. Se possível foi, eu disse. Então, já aconteceu isso? Então você tem que ler lá no livro de Tessalonicenses, se eu não me engano, 1:4. Ele está falando lá, quando aparecer, quando o homem da iniquidade se revelar, quando isso acontecer, não é agora, não é com vento daqui, cavalo andando no céu, anjo aparecendo voando, não é essas coisas, isso não é sinal da volta do Mashiach. Fala. Isso, Daniel fala muito desse governo. Então não adianta, gente, ele tem que se manifestar. É a timeline, tem que se cumprir. Não se acha. Ele fala assim: está tendo guerra, está tendo maremoto, está tendo vento forte. É princípio de quê? Das dores. Nós temos que entender onde nós estamos. Nós estamos no princípio das dores. O pecado no mundo aumentou. Oi, como? Hoje a inversão de valores, meu Deus, todo lugar tem inversão de valores, de moral e tudo mais. Então você está sendo invadido com a Sodoma e fala, Sodoma e Gomorra. Eles estão vivendo isso, irmãos. Aí o Senhor nos chama para prestar atenção. Quando vires esses sinais, eu estou o quê? Próximo. Não disse o dia nem a hora. Aí chega um maluco lá, Jesus já vem tal dia. Aí passa tal dia, eu vejo isso. Aí Jesus não voltou. Aí dá profecia da desgraça tal. Aí vem tal dia. Gente, não é assim. O mundo está cheio de falsos profetas. O mundo está cheio de pessoas falando coisas que Deus não mandou. E aí o que acontece? O Senhor envia o espírito da mentira, usa essas bocas para que as pessoas acreditem mesmo. Sabia? Que é Deus quem envia o espírito da mentira, o espírito do engano, para enganar, é Ele mesmo quem envia. Porque aí você fica maravilhado com isso, com aquilo outro. Ih, Jesus que está mudando. Aí rodopia, aí fala não sei o quê, inventa um monte de língua estranha que a gente nunca nem viu. Aí você crê no espírito da mentira, mas não crê na verdade. Mas o Senhor diz que crerão na mentira e não crerão na verdade. Ele fala. É aquilo que eu falei, irmãos. Princípio e fim. Ele é o início e o fim. Se você quiser aprender,
Já estou terminando, ele diz lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Viu? Deus criou a gente perfeito, criou uma inteligência, aí a gente vai para essas ondas. Ah, não, agora eu quero ser ele. Agora eu quero ser ela. Ah, agora eu quero fazer isso. Agora eu quero fazer aquilo. Mas Deus não criou nada disso. Ele criou uma linha reta na nossa vida. Nós que entramos nas curvas. E nessas curvas a gente se perde. E quando você faz uma curva muito sinuosa e perto de uma barragem, o que acontece? O carro vai lá embaixo. Significa morte. Então muitos estão morrendo nesse caminho. E nós estamos aqui. Senhor, em nome de Yeshua, Senhor, estamos aqui, Ele é o que cura, Ele é o que salva, Ele é o que te liberta. Ih, essa mulher não cala a boca. Mas eu vou falar, você quer ouvir, não quer ouvir, eu vou falar, você precisa se converter, você precisa aceitar uma chefe de coração, não, que eu tiro o pé, tira o pé, tira o pé. Vamos botar um coração de carne, vamos sentir Yeshua dentro de nós, não uma pedra, igual os robôs que estão aí dando. O robô faz tudo que manda. Nós não somos robôs. Nós somos a criação do Eterno. Nós somos a criação do Deus vivo. E Ele nos deu inteligência. Todos nós somos inteligência. E aí, terminando, abramos ali Isaías 58, 13. Só temos mais 3 versículos. Isaías 58, 13. O que ele fala aqui para nós? Isso. Então, quase terminando. Ele quer falar aqui o que está escrito lá em Gênesis, antes de lermos esse capítulo 2, para a gente terminar, porque não dá. É muita coisa, gente. A gente nem chegou na formação de Jardim do Éden. Mas olha o que ele fala aqui, no capítulo 2 de Gênesis. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º da sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, ele criou um dia específico. E essa é uma guerra, esse dia. Porque é o cumprimento de uma data fixa que o Senhor determinou. Aí ele fala lá em Isaías 58, 13. Preste atenção. Se desviares o teu pé do 7º dia, de fazer a vontade no seu santo dia, a vontade de Deus, e se chamares o 7º dia deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas palavras, então te deleitarás no Senhor e te... Aí, Deus é um Deus condicional. Uma vez eu quase apanhei quando eu falei isso, quando eu estava na faculdade. E Deus é condicional. Você entendeu? O que é advérbio de condição? Condicional. Então, quer dizer, se deleitarás e te farei. O que é fazer cavalgar? Te farei cavalgar sobre as alturas da terra. E te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor diz. Então, você quer bênção na sua vida? Tem que aprender a obedecer esse mandamento. Shabbat é mandamento. Shabbat é uma escolha. Não foi a gente que escolheu, não. Irmão, sinceramente, ontem, a semana toda, o ano inteiro, a vontade que a gente tem é de não fazer mais nada. Mas o Senhor manda a gente cumprir. A vontade é a gente ficar em casa e viver a nossa vida, mas aí é aquele negócio, amanhã ou depois tu morre.
Porque a gente é sustentado pela fé. É a fé que nos faz ter saúde, é a fé que nos faz a gente caminhar, que faz a gente trabalhar, que faz a gente cuidar das nossas famílias. Sem a palavra de Deus, irmãos, você é igual àquele que está lá fora, que está julgado pelo Senhor. Porque aquele que não tem o selo de Yeshua na sua vida, já está o quê? Condenado. Não é assim que a palavra diz? Condenado. Então você precisa ter o selo. Só que estão esperando chegar esse tempo em que você será perseguido. Ou você serve no meu governo, ou você vem para cá. Quem vai te escolher? Pedro chegou a dizer ao Senhor: não, Senhor, jamais te negarei. O que ele fez? O galo cantou 3 vezes e ele negou. Quem pode dizer que não negará Yeshua? Irmãos, isso é uma pergunta séria. Quem pode dizer que não negará Yeshua? Quem pode dizer que nós teremos a mesma força que a gente vê de missionários em terras bem distantes, em situações críticas, em que mata filho, mata mulher, destrói tudo, pastor é preso, destruído? Quem pode dizer que vai suportar isso? Quem pode dizer que vai saber que vai morrer, botou lá na cara na vala, tira a arma no pescoço lá para atirar e atira, você está indo para a morte? Quem pode dizer que não vai negar Yeshua? Eu não posso dizer isso. Ninguém. Mas a gente tem que buscar todos os dias: Senhor, não me deixe te negar. Porque a gente vai negar Yeshua, irmãos. Quando a coisa fica feia, eu estou dizendo isso já várias vezes para vocês. Infelizmente, quando eu começo a dizer essas coisas, eu começo a ficar preocupado. Porque o Senhor está dizendo, fala. E eu sinto, eu sei a dificuldade que é, porque eu vi uma batalha espiritual para chegar aqui, para falar aqui. Porque Ele não quer que fale. Os jedins estão trabalhando para fechar as portas. Os jedins estão trabalhando para a gente não pregar mais, não falar a verdade. Para você não vir, para você não ouvir. O trabalho do inimigo da nossa alma é 24 horas nesse relógio aqui, esse crono, é 24 horas. Trabalhando contra, para você não viver essa verdade. E aí, Mateus 12, 8. Olha lá, vamos lá para a Brit Hadashah, para dizer que não se fala dela. Oh, meu Deus! O tempo todo a gente fala de Yeshua e da Brit Hadashah. Mateus 12, 8. Depois você pode abrir Hebreus 4, 4. Mateus 12, 8. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quem? Yeshua. Então, quando você está guardando o Shabbat, você está honrando Yeshua. E aí ele fala em Hebreus 4, 4. Vamos lá. Hebreus 4, 4. Maneja a sua espada, a palavra. Diz assim: porque em certo lugar diz, assim do 7º dia. E repousou Deus todas as suas obras no 7º dia. E outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso, visto que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, hoje nós temos o Shabbat, profeticamente, no 7º dia do pôr do sol. Mas nós teremos o Shabbat no tempo milenar. Um Shabbat diferente. E você está pronto? Porque isso aí é outro estudo, outra história, bem longa. Nós estamos aqui trabalhando para que você entre no reino Mashiach. Se você não cumprir, escuta bem o que eu vou dizer, os requisitos, tem requisitos. Para você se tornar um profissional reconhecido, você tem que cumprir os requisitos. Tem que trazer características, requisitos. E se você não tiver, você não vai entrar no reino do Messias. Ah, lembra daquelas noivas distraídas? Aí o que o Senhor fala?
aquelas que estavam distraídas, tentaram correr e pegar óleo com a que estavam ligadas. Só que as que estavam ligadas, não. Quem vai dividir a unção nessa hora? Ninguém. Cada um por si. Você pensa que eu vou te dar minha passagem para dividir com você? Não. Nem com meu filho, nem com ninguém. Nós estamos ensinando. Você tem que ter a sua passagem. Você tem que ter o seu selo. Porque é espiritual. Quando chegar lá na porta, ele vai olhar lá. O anjo vai estar lá e vai dizer: opa, esse aqui é o teu novo nome. Pode entrar. Eita, meu reino. Opa, teu novo nome. Você perseverou até o fim. O QR Code é individual. Isso, o QR Code é individual. Ó, esse QR Code a gente não queria não. Mas é só feito de rachê no coração. Então, ó, nesse dia, irmãos, nesse dia de julgamento, nesse dia de entrada nas portas, seja morrendo antes ou morrendo nesse tempo, você tem que ter o seu. Se você não tiver o seu, não, você não vai entrar. Então, não esqueça, quando a gente tiver a oportunidade, se Deus nos der, a gente faz um estudo sobre a criação. E isso aqui é muito, guarda na tua cabeça. Não existe acima desse céu errado. Tá? Só tem aqui, ó. Você tem aqui, você está embaixo do chapéuzinho, você está embaixo do Senhor, guardado por Ele. É aqui que acontece tudo. E em cima é a água para refogar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Mexendo em Yeshua Mashiach, Adoneino, Moshiach e Akar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E um adiantado Shalom. Uma semana abençoada.